Oi, gente! Estamos aqui para mais um Pod da Talentos com Ana Magdalena. Oi! Nossa convidada especial, né, Ana? Porque a Ana já é de casa, gente. Ela é uma professora especial, mas hoje temos a Lili Olá, com a gente. A gente vai bater um papo com ela e contar um pouco da história. Ela vai contar um pouco da história dela por trás das câmeras, tá, gente? E da vida dela privada, não dela profissional. A gente quer conhecer a Lili mesmo, não a Lili diretora. Ai, gente, que vergonha. Vai aí! Eu tô tão acostumada a ficar por trás das câmeras que estar aqui pra mim é um desafio. Eu vou confessar pra vocês que eu tô tímida. Não, vamos Tô, lá. tô com medo, tô com Conta essa história vergonha. pra gente, vai, conta. Contar o quê? Que vocês querem saber de mim? Ai, que medo. Experiência como atriz. A atriz, gente, foi... Não sei nenhuma palavra, deixa eu descrever eu como atriz. Cômico, vai, eu diria. Pensa que eu saí mais vermelha impossível, Igual ela tá ficando nervosa, agora? igual eu tô ficando agora. Então, tipo isso. Não, eu acho que toda adolescente tem uma fase que você quer ser atriz, não sei. Sim. Eu acho que sei lá, né, você fica encantado com a televisão, enfim, com os atores, começa a admirar. E por que não tentar ser atriz, né? Daí fui eu lá fazer o teatro. No teatro, até então, o que você faz, né, Ana? Quer ensinar, fazer a parte Sim. corporal... Enfim, coisas por trás de uma câmera estava ok, no teatro, no palco, sem apresentação. No dia que eu decidi fazer alguma coisa voltado à televisão, que daí eu descobri que eu não servia para ser atriz, porque era muita coisa muito ao mesmo tempo. Era diretor, falando as marcações, era câmera, era boom, era texto, era muita informação. E dali eu desisti. A minha experiência como atriz foi péssima, gente. Eu fiquei muito nervosa. Eu fui, na época, fazer um workshop com um diretor famoso, né, que era da Globo. Meu Deus. E foi a minha primeira experiência, assim, na frente das câmeras. Mas eu era ainda muito jovem, eu era adolescente, enfim. Qual idade? Ai, gente, eu devia ter uns 13, 14 anos. Sua mãe que te levou? É, minha mãe. Foi aquela fase que, ai, mãe, quero ser atriz. Eu pedia pra ser atriz. Enfim, ela me levou primeiro ao teatro, que foi bacana. Acho que como desenvolvimento, Sim. acho que todo mundo deve fazer, independente de se tornar atriz. Né? Ah, isso é verdade. Eu sempre acho digo que que... a gente prepara Pra pessoas, vida. né? A gente prepara pra vida. É. Muito mais do que pro palco Sim. ou pra TV. Desenvoltura, pra falar bem, eu acho que foi uma experiência boa. Até o momento que eu fui Vou pra começar querer a ser fazer. atriz como né, atriz de televisão, porque a admiração é pelos atores de televisão Não, também, né? Porque a gente é Sim, adolescente, assiste sonha, ali né, estar na televisão. a Malhação, né? Na época era Malhação, enfim, Sim, algumas coisas sem que querer você... te cortar, mas É. não querendo perder a deixa, as pessoas precisam entender que quando você está trabalhando com criança, com adolescente, você está formando um ser humaninho ali, né? Claro, com certeza. E aí, quando você dá oportunidades dele trabalhar esse lado da atuação, você dá oportunidade para ele mergulhar profundamente no ser humano. Sim. E aí essa pessoa acaba sendo uma pessoa com um olhar Diferente, né? Entrar sobre o nessa outro. arte, assim, Eu é muito acho boa, que isso né? não tem preço. Sim. E é se jogar, né? É tirar de você algumas coisas no qual você talvez Nem em casa não imagina. faria. Não, Né? não mesmo, Então, não às mesmo. vezes a criança é tímida, então eu acho que é muito importante Que é o se seu jogar no caso. teatro. Eu sempre fui muito tímida. Aham. Então, até hoje, né? Eu acho assim, pra falar que, por exemplo, apesar que eu aprendi muito nesse tempo como produtora de elenco, que a gente passou a fazer alguns workshops, assim, né? Falar com o público, falar um pouco do Sim. meu trabalho. Quando a gente já tem uma experiência, a gente acaba cada vez aprimorando mais também essa parte de fala, né? Que eu Sim. acho que também o teatro pode ter tido com certeza uma ajuda, né? Você nisso. recorreu recorri a a isso isso. para falar melhor. Sim, com certeza. Aham. Mas então, minha experiência como atriz não foi boa, gente. Daí eu falo sempre que a experiência do workshop, até com um produtor de elenco, com um diretor, alguém assim, é importante até para saber se você curte isso, para ver se você gosta disso, porque realmente, para você se tornar um ator, você vai passar por muitas experiências parecidas com essa, workshop. né? E a vida inteira, E a vida né? toda. Então, assim, são muitos testes. Daí vai ter ali o diretor te avaliando, o produtor Sim, te avaliando, a sim. câmera, tudo. Então, a experiência é positiva. Ah, foi legal, foi prazerosa, bacana. Vou continuar nessa experiência. Agora, foi ruim, foi sofrido? Não continua. E foi o que aconteceu comigo. Foi uma experiência sofrida. Então, eu saí de lá muito nervosa. Eu lembro que eu fiquei vermelha. Me deu um ataque cardíaco ali, gente. Sim, Sabe? sim, Aquela sim. coisa da palpitação Aí do você não coração. tentou mais? Aí você não tentou Daí mais? eu não tentei mais. Daí ali pra mim acabou, assim. Daí, mas assim, eu falo que a vida também é muito louca, né? Porque daí te leva pra alguns caminhos. Então, assim, eu como adolescente queria ser atriz, queria estar na televisão, porque é o que eu te falei, eu era adolescente, eu assistia aqueles programinha da tarde ali, aquelas novelinhas da tarde, então tinha um contato ali direto e eu queria estar na televisão. E não fui. Mas o que aconteceu? Meu irmão namorou uma figurinista do SBT que me levou para a televisão. que Então, eu legal. falo que a vida dá o caminho pra gente, né? Então, daí eu fui parar na televisão e fui chamada para fazer as coisas em frente às câmeras.
Então isso já deveria ter o quê? Uns 17, 18 anos, sei lá. Acho que por aí. Já perdi as contas, gente. Eu já tô um pouco velhinha e comecei em 2003 na televisão, então eu perdi as contas de quanto tempo isso foi. Mas eu deveria ter o quê? 17, 18 anos, talvez? Não lembro. Mas daí eu fui chamada para fazer figuração no meu cunhado, dancei no programa da Carla Pérez, tipo assim. Não foi lá embaixo, foi umas coisas assim, ó. Então, assim, já fui pro programa do Gugu dançar no bambolê do Gugu. Então, assim, gente, eu tive experiências ótimas na televisão. Em frente às câmeras, porém, minha timidez fez com que eu também parasse, sabe? Eu não dei continuidade a esse processo, mas foi uma experiência. E pra quem queria ir pra televisão, queria ser Paquita da Xuxa. Esse era meu sonho, ser Paquita da Xuxa. Mas assim, eu não cheguei a me inscrever em nada pra isso. Então eu tive contato com a televisão em frente às câmeras, mas daí foi a decisão de que não servia pra coisa. Porque assim, a câmera chega em você, daí você tem que olhar rindo, dançando, tá, né? Igual eu pra você tem que olhar pra câmera amando a câmera, né? E eu acho que eu prefiro estar por trás das câmeras. Sou péssima pra foto. Nossa, eu também, não sei posicionar. Eu não sei me posicionar pra foto também. As mulheres fazem umas poses assim, que fica qualquer coisinha que elas mexem o pezinho já tá lindo. Então você imagina a câmera chegando em você, você tem que encarar a câmera, não dá. Eu não tenho muito isso, eu sou muito mas gente, olha a molecona. experiência maravilhosa que eu tive. Eu fiz o meu cunhado com Golias. Sabe? Então, assim, na época, Moacir Franco, Golias, não tem preço. E eu fiz uma cena com eles, em que eu falava, né, tipo, os personagens, gritava por eles ali do lado. E eu fui produtora da Praça é Nossa também, e tive contato com ele, com Golias, Moacir Franco, e, assim, ótimos. Então, assim, com ótimos artistas do humor. Então, assim, Carlos Alberto, enfim, todos eles. Então, pra mim, esse contato foi muito, muito bacana. Você vai levar isso Aí pra eu já era produtora, na verdade, né? Daí depois, até que eu cheguei em 2003 na dramaturgia. Sim. E de assistente de produção de elenco, e fui crescendo, produtora de elenco, coordenadora de elenco, e enfim, daí eu fiquei lá. Mas eu cheguei até aí muito rápido, né? Você tá contando, pois foi. Então, daí deixa eu explicar esse passo depois. Mas o que eu mais gostei foi do bambolê. Bambolê, gente, pensa. Nem eu acredito. Tanto que, ó, eu tô contando demais aqui pra vocês. Você nunca me É isso que eu ia falar, porque isso ninguém sabe. Poucas pessoas sabem que eu já fui dançarina, já fui figurante. Não, tudo bem. Eu já paguei muitos micos também. Não posso falar é. o nome do santo. Mas já fui sereia. Deu vontade de contar. Eu balançava o rabo. Literalmente no show dos outros. Já foi uma sereia? Já fui uma panela. Panela? Já fui uma demonete. Eu não fui nada disso. Não, você vê, gente. Quando Eu já fui uma demonete. Eu não fui nada disso. Quando a gente tá na televisão, a gente faz de tudo, Eu só né? fiz sapato, gente. Sapato? Eu só fiz sapato. Mas assim, a experiência foi essa, até eu descobri, então, daí eu vou até chegar na produção de elenco, eu vou contar como foi. Daí, com essa experiência de frente às câmeras, eu percebi que tinha o quê? A produção por trás das câmeras, Você né? se descobriu. Me descobri. E na época eu tava no primeiro ano de fisioterapia, quando eu tava fazendo essas participações de televisão, que a namorada do meu irmão na época me levou. Daí eu falei, eu tenho uma profissão, enfim, conversando, tal. Vou me atrás disso, que eu acho que é mais interessante. Daí, então, eu saí da fisioterapia, fui pra comunicação social, em que na faculdade eu fiz 2 anos de comunicação social. Você já... eu tranquei a fisioterapia, tava no meio do ano, tava nas aulas de anatomia ali, mexendo nos corpícios lá. Eu falei, não sei se eu quero isso pra minha vida. Daí, eu acho que depois a fisioterapia é impressionante, é lindo, cuidar do próximo, mas eu acho que eu não vou ter muita paciência de estar de frente aos hospitais, cuidando das pessoas. Acho que eu não vou servir, eu sou muito emocional. E não vai dar certo. Você ia sofrer junto. Eu ia sofrer junto. Então, aí, eu fui pra televisão, daí eu fui fazer comunicação social. Daí, nos 2 últimos anos, são 4 anos de formação da comunicação social, na época, na São Judas, que eu fiz. E daí, os 2 últimos anos, você tinha que escolher entre rádio e TV, publicidade e jornalismo. Daí, eu escolhi rádio e TV. Claro. Já estava envolvida a televisão. Óbvio. Foi uma experiência ótima, daí eu tirei meu DRT. Daí, no primeiro ano de faculdade, praticamente, em 2003, eu acho que foi em 2003, já não sei, gente, eu sou ruim de datas, assim, perdi as contas. Mas você tem uns 16 anos que você trabalha na emissora, não tem? Eu fiquei... Pra mais. 2003 eu acho que foi o primeiro ano de estágio que eu fiz, se eu não me engano é isso, gente. Daí eu fiz estágio na supervisão de audiência no SBT. E
E foi muito impressionante, assim, porque eu ficava o dia inteiro não, porque eu era estagiária, eram, sei lá, 6 horas. Mas eu entrava cedinho e saía, sei lá, 2 da tarde. Nossa. E eu ficava assistindo todos os canais, tinham várias televisãozinhas assim, e eu ficava assistindo todos os programas e anotando o horário de começo do programa e o horário de término do programa para fazer a medição do Ibope, e comparando todas as emissoras. Tanto que eu lembro, gente, do dia 11 de setembro, no dia daquela torre lá, eu tava lá assistindo e aquilo tá acontecendo, né? Pois é, eu tava lá na supervisão de audiência, assistindo aquelas televisãozinhas quando aconteceu esse episódio, inclusive. E o mais legal de eu ter começado na supervisão de audiência foi a oportunidade de falar com o Silvio Santos, porque ele ligava realmente para saber a audiência que tava... para. Juro. Sim. Então, eu atendi várias vezes o Silvio, gente. Então, pra mim, Mentira! isso... Juro. Então, pra mim, isso foi o maior presente, começar na lógico, programação, na audiência. Começou com ele. Eu não trabalhava diretamente com ele, mas eu trabalhava com os diretores de programação do SBT. E o Silvio ligava mesmo, eu atendeu o Silvio. Ai, o coração, Suas pernas né? tremiam? A primeira barriga. Sim, as primeiras vezes super. E o que me disseram também, cuidado com o que você fala com o Silvio, porque o Silvio às vezes pede opinião. O que você achou desse programa? Não sei o que. Eu falo, meu Deus, se ele me perguntar isso, o que eu falo, né? Socorro. Porque é perigoso. Perigoso, até, né? De repente você E vai nunca emoção. aconteceu? Eu não me lembro, assim, uma situação que eu tenha me que saído aconteceu? mal, assim, com ele. Mas ele pode ter perguntado alguma coisa, assim. Mas Você se ele saiu ligava, bem. eu me saí bem, foi tranquilo. Nossa, eu não consigo me Foi. imaginar. Eu não Numa- imagino nem ver ele. Imagina, eu atender o Silvio Santos no telefone era o máximo, gente. Então, meu início foi na televisão, fazendo estágio na comunicação, na supervisão de audiência. Depois eu fui para Curtindo uma Viagem, mas daí eu peguei um finalzinho desse programa, já era reprise, então eu estava na parte de edição, ainda fechando algumas viagens, umas coisas burocráticas, enfim. Depois eu fui para a produção da Praça é Nossa, Sim. que daí eu tive o prazer diretamente de trabalhar novamente com o Golias, que eu já tinha feito figuração para Bons, ele no programa dele. É. Golias Moacir, só gente fera, café Que com legal! bobagem, enfim. O Carlos Alberto, o povo tem história, né? E daí eu fiz uns especiais também, tipo Romeu e Julieta, com Hebe Camargo, enfim. Então, assim, Eu lembro. minhas experiências foi muito bacana no SBT lá, como na produção de linha de show também. Até que, em sei lá que ano, que eu já não me lembro mais, uma amiga minha trabalhava no elenco do SBT de dramaturgia, né? No departamento de elenco, e me convidou para ir para lá, que tinha uma vaga de assistente. E eu fui, que o meu primeiro diretor era o Rancoleto, o Fernando Rancoleto, né? Que foi pra Record. Que hoje está na Record. Então, eu comecei lá, e daí desde então eu fiquei lá. Então você começou a comprar dela ou comprar dela entrou depois? O Pradella entrou depois, e o Pradella, se eu não me engano, foi estagiário, depois virou braço, Direito foi contratado, do virou braço Rancoleta, direito e depois- esquerdo do Rancoleta, foi com ele pra Record, mas meu parceiro de trabalho. É porque vocês têm uma amizade muito linda, né? O Pradella a gente ficou anos lá junto, tanto quando ele saiu, que foi com o Fê, fiquei com o coraçãozinho doidinho, mas ao mesmo tempo eu achei super bacana, porque... É porque ele cresceu, ele né? cresceu, e lá então, daí no SBT passou vários diretores, várias pessoas, e foi muito bacana, mas assim que eu fui parar na televisão, aí eu começando como atriz, ele me perguntou de uma engraçado. coisa e eu fui... É tão engraçado, porque eu Experiência de cresci atriz. dentro da televisão, que meu pai inaugurou a TV Tupi, trabalhou na TV Tupi, e eu saía da escola e ia pra TV Tupi e ficava lá no auditório assistindo gravação Que do demais. programa da Edna Savagé, do Capitão Asa, aqueles programas antigos, né? Eu ficava lá sentadinha assistindo. Admirando. E aí eu fui pra outro lugar. Aí, anos depois, reencontro volta. a Márcia e volto pra televisão. Olha só que bacana. A vida é muito eu falo que a vida doida, leva a gente, né? A vida E assim, eu leva. não tive contato, na minha família não tem ninguém com contato com rádio e TV, assim, né? Quem imaginar também que eu pudesse trabalhar na televisão. Não, Mas emissora. eu acho que é um sonho O pessoal de acha ser atriz. legal, não acha? Sua família Eu acho admira? que sim, né? Eu acho que as pessoas são claro que é. telespectadoras de televisão, Claro, né? Então saber que tem alguém Saber que ali, tem alguém por né, trás, por que faz trás, acontecer, que faz parte da bacana. história. Eu acho que as pessoas talvez não tenham noção do trabalho da gente também, né? Talvez eu falo pra minha mãe, sou produtora de elenco, escolhe os atores, enfim, talvez ela não sabe a profundidade do nosso trabalho. Verdade. É, Só quem é só ator, quem quem tá no é, meio, que- sabe a exato. importância que tem o seu trabalho. Sim, mas é bacana, né? Saber que eu tô lá, Eu acho que envolvida com os agora é que os trabalhos. atores estão começando a dar importância a esse segmento. Mas Porque eu acho que até não é bem pouco isso. tempo não Era não. muito fechado, Era ninguém muito sabia fechado. como era, como chegar até um diretor, como Existe isso também, É, né? Que os agora- produtores, os atores não sabem não como sabe chegar aos qual é o produtores, caminho. qual o caminho, isso é verdade. Tipo assim, a Lili é os olhos do diretor, mas ninguém sabia que a Lili é os olhos dos diretores. Como que que a antes, Liliane vai me conhecer no caso, né? como que a Liliane... E nem sabe quem é a Liliane. Talvez hoje, é o que você está A dizendo, tá mais importância da divulgado. Liliane. Mas não sabem quem é que faria, talvez, o elenco daquela novela.
quem tá por trás daquilo, né? Como que chega até ali, né? Até quem vai as pessoas talvez não escolher o tenham muita elenco. noção. É verdade. Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Ah. E o evento da Talentos, que é o intensivo, você acha que isso ajuda de alguma maneira? Aham. O intensivo da Talentos, ele contribui? Tá. Todo mundo sabe do Pra meu essa- histórico e sabe onde eu trabalho, né? Mas assim, não existe uma relação da emissora Não. com o meu Não, trabalho. não. A gente tá aqui com a Lili. Então, assim, eu, Liliane, produtora de elenco, gosto de estar em vários lugares fazendo essa apreciação de trabalho que vocês fazem antes, Sim. para que eu possa ver e conhecer pessoas novas, né? Porque assim. É o que você falou, as pessoas não sabem quem eu sou, às vezes não conseguem chegar A até a mim. importância. Sim. E eu também não consigo conhecer todo mundo, né? Então, assim, a gente acaba conhecendo quem manda material, quem vem por intermédio de algum lugar, enfim. Sim. Quando eu vou a esses lugares, eu acabo conhecendo pessoas de vários locais, enfim, pessoas que eu nunca tinha visto. E, de repente, a gente consegue lapidar alguns talentos, Isso é né? ótimo. Imediatamente, talvez não, mas a gente percebendo que existe no trabalho pode melhorar, enfim, né? Aham. E ficar Que é o caso do bacana. João Pedro, né? Sim, o João Pedro, eu até Vi o vi numa preparação, com pequenininho, 8 anos. muito pequenininho. Coisa Hoje ele foi mais fazer um querida. trabalho maiorzinho, né? Mas foi daí Mas, que a mas, gente mas conheceu dali você ele. viu ele Sim, e já e falou, via- Areta, ele tem talento. Foi. Não, do primeiro ele já fez super bonitinho. Foi. E ele é você um já menino pediu estudioso, material. é, Você já pediu muito, material dele. Sim, e é um menino super focado, né? Muito, que estudou muito, muito pra estar ali onde tá. Então é muito legal porque assim, eu não conheceria ele se eu não tivesse vindo. Aham. Então, assim, eu não prometo nada assim que eu Verdade. vou a um Não, local claro que com a não. intenção de pegar pegar, alguém e alguém. levar Sim. pra emissora. As Porque pessoas nem podem- elas têm podem que- fazer nem pode vir com essa essa expectativa. ligação. Porque, na né? verdade, o intuito é de ensinar. Exatamente. As pessoas estão ali para De ensinar. aprender. Vocês estão no intensivão para ensinar e depois para serem vistos pela gente. Ok, mas não é porque a gente está vendo que Não. vamos Que tem um levar teste de aprovação aqui. eles da Não semana mesmo. seguinte para algum lugar. Não. Não Então, existe assim, não essa existe esse obrigação. vínculo, Não. né, meu com a Não, é Talentos igual. e nem com a emissora. Não, né? é igual o João Pedro. João Pedro, É. você não chamou Naquele ele foi mesmo contratado, momento. não foi naquele mesmo momento, É, porque mas- foi quando a emissora precisou Sim, do perfil mas dele. porém ele ficou na minha lembrança e eu Aham. sei que em algum momento, se tivesse teste no perfil dele, eu chamaria. Então foi o que aconteceu, né? E que Ele vale a entre pena. outros, né? É, A gente já chamou outros, algumas pessoas Jean, ali, né? Michel, O Jean, muitos, Ju, sei lá, Pablo. tem uma galera que Tem, fez participação lá muita, conosco, muita gente. bacana. Gabi Borges, Gabi Vicky Borges, Valentim, Vicky, Rosa, Lucas, Lucas Barbosa. Muita gente muita você já gente viu, já levou pra bacana, teste. e quando dá, a gente te Mas indica. porque a emissora precisava daquele perfil, não Exatamente. porque a É. Talento tinha aquele Não. ator. E não, e nem, É. nem porque a Talentos tinha aquele ator, e nem porque É. eu tenho essa obrigação com vocês Não, de e estar nem aqui a pra gente- isso. é. Né? Jeito nenhum. Mas Isso o que é muito legal é que a importante. gente conhece bastante gente de vários Que outros é locais que talvez eu não oportunidade. tivesse conhecido se eu não tivesse vindo. Então eu acho que pra nós, produtor de elenco, isso é muito válido também, né? É. Sim. As descobertas. A gente usa muito uma máxima no teatro que é quem não é visto Não é lembrado. Exatamente. E eu acho que Verdade. cabe também. É. pra Principalmente quando eles workshops. conseguem manter o estudo, né? Tipo assim, eu vi uma vez e a pessoa gostou disso e depois pensa assim, eu só vou fazer novamente com a Liliane pra ela me ver novamente. Sem que estudou esse tempo Exatamente. todo. Só pra ser Talvez, lembrado. Pra ser lembrado, talvez não Melhor acrescente não tanto ir. pra eles. Então, assim, eu acho Exatamente. importante um crescimento profissional também, Eu- né? eu costumo A dizer- evolução também. Por isso que eu digo, assim, né, que essa experiência do workshop é super válido pra saber se quer ou não isso pra sua vida. Foi prazeroso, foi Exatamente. Que é, bacana, de uma certa gosta? forma, é um teste pra Então, você saber como é. exatamente. Então, bora lá estudar, né? Porque as coisas não acontecem da noite pro dia, Não. né? O João Hoje eu Pedro falei- esperou 5 Requer anos. muito estudo, exatamente. Ele esperou 5 Gabi anos. Borges, 6. 6, Gabi É. Borges, 6. E tem uma coisa, né, que eu falo sempre, 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 sempre. Ator é que nem atleta. Se para de estudar, Trava, perde né? o ritmo, Uhum, tá, total. perde o tempo. Fica sem Sim. raciocínio, parece que demora, parece que fica mais lento. Então, Eu tem- acho que é tudo prática, né? Eu sempre dou Tudo é até como prática. exemplo, quando eu converso sei lá, a gente vai bater um papinho assim no início de algum trabalho, eu falo assim, que quando a gente tira habilitação também, você é meio travadinho, você fica com vergonha, não quer nem dirigir com alguém do seu lado, verdade. né? Até que você vai dirigindo, na hora que você vê, você tá um craque, um motorista de primeira, daí você traz o companheiro pra vir junto com você no carro, daí você não tem vergonha, né? É isso mesmo. E eu acho que o ator é a mesma coisa, no começo você vai ficar um pouco tímido, envergonhado, será que eu mostro, será que eu não mostro? Mas vai praticando, Vai praticando, soltando. praticando, vai se soltando, que uma hora você tá ali, ó, né? Super Aham. potente, super bacana. É. Que eu digo assim, que a pessoa pode ter um potencial, né? Ele cresce com essa vontade, mas assim, tem que ser desenvolvido, tem que ser lapidado também, né? Um Verdade. ou outro que já Nasce nasce pronto, pronto. né? Que Mas começa... isso é tão rápido. Mesmo para quem nasce pronto. É Eu difícil. acho que é necessário algumas técnicas, algum conhecimento. Não dá para você ser ator e não ler. Exatamente. Não dá para você ser ator e não ter conhecimento de algumas
técnicas E eu acho que tem que sempre básicas. estudar, né? Porque assim, às vezes o personagem, acho que principalmente pra criança, né? Às vezes o personagem, a criança se sai bem porque é muito parecido com ele, né? Porque o Isso que eu ia personagem falar. é a própria É. criança. Mas você vai crescendo, eu acho que Isso as vai exigências vão ser perdendo. diferentes, né? Então você vai sendo avaliado de uma forma diferente. Diferente. A gente Cobrado. exige muito mais, porque aí ele tem que entrar no personagem de verdade, né? E pra isso precisa do estudo. Verdade. Exatamente. Verdade. Então o ator Que é estudo da vida toda, é como um É médico, porque tem né? gente que faz workshop e acha que é só fazer workshop. É, não. E esquece que tem que vir pra cá pra estudar, Sim, pra sim. ir aí mostrar a evolução. Claro, exatamente. Porque até pra você falar, de novo esse menino tá do mesmo jeito, pra que tá aqui? Eu acho que nada é em vão, assim, sabe? É o que eu digo, assim, se não acontecer como ator, pra algum caminho vai te levar. Foi no meu caso, né? Que eu queria ser Aí você se atriz. descobriu, eu você eu tá fui na TV, fazer, da de mesma repente forma. eu desisti, fui fazer fisioterapia. Veio uma pessoa, me trouxe pra televisão. Estava novamente à frente das câmeras, mas aí eu descobri por trás das câmeras. E daí, de repente, eu estava por trás. E é E tão a mesma bom, coisa, né? quem faz teatro, de repente, né, tá ali, não Se deu descobre. certo. Mas você descobre um diretor, um produtor, um figurinista, enfim. Então, acho que os caminhos são trilhados, né? É. Eu acho que o importante é isso. Você mesmo, tem alguma história que tentar. já te marcou, Lili, assim, na carreira de diretora, produtora, que agora é produtora, diretora, Pois mudou, né? eu não sei, deve ter várias, mas assim, de imediato, assim, eu não tô me tem recordando nenhuma. nenhuma, assim, especial. Eu lembro, assim, que às vezes os nomes dos atores são muito parecidos, então às vezes o nome artístico acaba sendo o mesmo. Então a gente tem um mailing de e-mails, então às vezes você mesmo coloca um e-mail e já aparece alguns por conta dos materiais que você recebe, né? Então fica salvo na nossa pasta. Daí eu falei, eu vou chamar esse tal ator pro teste. Daí eu coloquei o nome do ator lá no e-mail e apareceu, eu dei um enter, fiz todo o convite pro teste, tudo certinho. A pessoa confirmou o material, o teste e tal. Descemos pro teste. Oi, tudo bem? Tudo, não sei o que. Eu falei, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Seu nome, mas desculpa, não tô recordando seu nome agora pra eu pôr na claquete. O fulano, deu, tá bom. Daí eu coloquei, o fulano é o fulano que eu chamei achando que era o ciclano, entendeu? Então tá bom. Então vamos ao teste nesse caso, né? Daí a pessoa já tá lá, você deixa eu fazer o teste. Mas não era exatamente aquela pessoa que eu queria, entendeu? Ainda bem que era um teste meio que aberto, porque às vezes a gente faz alguns registros, né? Então, assim, nesse momento, tudo bem, passou. Foi de leve. Né? Quem sabe ele teve até uma oportunidade, que era a sorte daquele Aí só cara, faltava né? contratar o cara. Né? Mas não era bem aquele ator que eu queria, mas enfim, acontece. Porque às vezes os nomes são iguais, nome São, artístico. são, assim. não. A gente até tem na novela 2 Otávios Martins. Sim. Né? Não sei, daí agora tem o nome artístico de Tavinho, mas o nome é o melhorou, mesmo, né? Otávio Martins. Então, assim, isso super confunde. É fácil de confundir. Então, assim, sempre digo, né? Até ele teve que mudar o nome dele artístico nessa novela porque já existia o Otávio. Então, verdade. Não, mas isso quando questão confunde de o nome, eu produtor também já fiz. de elenco. Eu já cometi esse erro, assim, sendo diretora de movimento no espetáculo. É o seguinte, eu era diretora de movimento de um espetáculo infanto-juvenil que ia estrear em São Paulo. Só que esse espetáculo tinha 23 atores. E mudava, toda semana mudava o elenco. E aí, num desses ensaios com 23 atores, mais stand-in, era muito adolescente na minha frente, eu comecei a corrigir. João, vai pra direita. João, vai pra esquerda. João, sobe no andaime. João, desce do andaime. João, para de errar. Pelo amor de Deus, acorda. Aí uma menina parou e falou, Dona Ana, eu falei, oi, o que foi? Não, sabe o que é? Quem é o João? Não existia João. Ela está falando. Eu falei, ué, por quê? Ela falou, é porque ninguém aqui se chama João. Nem o personagem era João. Ninguém aqui tem um personagem. Nem ator, nem personagem. Surgiu o João. Aí eu falei, É você, então, Eu né? tenho uma engraçada. E é com a Lili. Ai, Que a Lili não, já não. viajou há muito tempo, muitas vezes com a gente, né? Porque eu conheci a Lili, ela era namorada do Arthur, depois se Nossa, tornou gente. noiva. Agora eu tô Depois casada com casou. dois filhos. Aí depois chegou aqui em BH e falou, tô grávida. Nossa, quero depois do o Léo. segundo, né? Aí Da depois pandemia, tô tô grávida. Carol. É mesmo. Olha a Aí vida, gente né? foi Quanto pro Rio. tempo. É, quanto tempo? Uma Uma história. história, já dá um livro. Olha Nós fomos pro Rio, né? E aí a gente tava com muita fome. Ele, eu não tô com fome, não. Aí, só. Que história é essa, gente? Eu não me recordo, né? Ai, meu Deus. o Haroldo que saiu prejudicado. Aí, né? Ela pegou e falou assim, eu tô com fome, não. Ares, então vai lá e busca um sanduíche pra gente que a Lili vai almoçar no hotel. Tá bom. Aí chega o sanduíche, tá cheiroso. Eu acho que eu não tava grávida, não. Acho que eu devia estar grávida.
Aí ela, esse sanduíche tá cheiroso. Era um Será x-salada. que Era. Aí ela tá assim, será que eu posso comer? Pode, eu peço outro pro Haroldo. Tá bom. Aí ela comeu. E daí não o suficiente, né? Eu não comi só. Aí ela comeu do Haroldo. Aí não, pediu outro pro Haroldo. Chegou ela, ai gente, eu tô com fome. Eu acho que eu vou comer mais Olha, eu acho que eu devia estar grávida do Léo já, hein? Eu devia estar. E era dois um sanduíches. da barraquinha da frente. Da praia, Não era. dava nada. A hora que chegou o lanche, que lanche, né? E eu sou fã eu de acho que eu não quero salada. comida, eu acho que pode ser o sanduíche Quem mesmo. ficou sem lanche mesmo? Ela tava grávida. Ela tava grávida. E Mas ainda ela falou, dois fiquei eu com acho que é vontade, melhor... né? O Haroldo não foi, né? Não, e o Haroldo ficou. Aí o Haroldo falou assim, eu vou voltar pra comprar outro pra você, Haroldo. Não, deixa Tadinho. quieto, deixa que eu vou direto pra ninguém Não, correr o risco aí de ele comer, falou, né? Ele falou assim, não, pra eu correr o risco dela comer o outro, vou lá deixar que no pegar. final da gravação eu vou lá e pego. Foi, Haroldo. Haroldo. Não, vai que ela come o outro, precisa na hora, vai deixar, né? Por essa ninguém esperava, Não, né? já Eu comi os dois tava. lanches, Você já já tava, estava já. na Eu fiquei com piscina. vontade, comi dois. Duas vezes. Não, eu e tava ela bom. falou, eu não vou comer o sanduíche porque eu quero almoçar, né? Eu tô grávida e tal. Então tá bom. Ai, gente, mas isso tá cheirando tanto. Eu lembro, Será que o Haroldo... gente. Porque não bastou comer um, comi dois. Aí o Haroldo falou assim, isso porque ela não tava com fome. E não era qualquer coisa. Era um X salada, gente. Não, mas era gostoso Era mesmo. bom, Era bom. Você não dava nada, eu falou, vai comprar na barraquinha lá da frente. Não, deixa Ela eu não quis, que ela olhou assim. Aí quando chegou, ela viu aquele pão bonito, aquele hambúrguer lá. Aquele ela... cheirinho. Aí Daí ela o Haroldo comeu. ficou até com medo de pedir o Não, terceiro. não, o Haroldo chegou e falou, não precisa pedir, que depois ela come o terceiro, na hora que acabar de gravar, eu vou lá e pego. Gente, o produtor também é guloso. Ô, papo gostoso. Se fosse a Vitória, tinha comido 4 sem estar grávida. Pois é, né? Vitória está mal na fita aqui. Eu tô sabendo que você tá comendo A muito. Vitória é a gulosa. É a gulosa da Come turma. pra caramba. Mas, gente, eu como também, viu? Eu acho que eu sou magra de ruim, porque eu como que é uma Você beleza. come? Ai, Não, meus eu sou gorda, minhas, eu amigas, Nossa. minhas amigas falam, Liliane, tudo isso de E lá no comida. SBT passa um carrinho, não passa vendendo as Passa, coisas que eu já vi? Ah, e aquilo é um crime, Uber. né? Um Uber lá pelos Ele corredores. passa, o Ares passa. chegou na hora certinha lá, que ele É. tomou até uma coca o dia que a gente foi lá. Foi. Tava Assinou com o sede, contrato. veio e manda uma coca. O Ariel e o Thiago ainda Thiago. pagou pra ele. Falou assim, não, É. precisa nem te pagar. já pago Deixa você. que eu pago essa coca. É. Não, ainda pensa, a gente fica sentado o dia inteiro, ainda passa carrinho, pensa, né? e Se a gente não carrinho tomar com cuidado, tudo de bom, doce né? é o Mas que vocês mais ganham tem, muito né? mimo Nossa. também, não ganham? Doce, Ah, chocolate. tem fases, Eu tem ganhava fases. sempre lá. Tem fases que a gente ganha Eu tava mais, sempre tem fases que ganhando. menos. Mas Ó, gente, então começa É, tá gente, sem ô ganhar. mães, faz tempo que vocês não dão nada, que horror. Mas não dão, continuem não dando, tá bom? Opa, Assim, Ela não né? quer engordar, né? Não tem Deixa, engordar porque a nem gente ninguém. engorda Ô, demais. papo bom! É. Mas a gente tem que encerrar lá, o diretor mandando. Corta. Diretor Olha, tá gente, mandando. eu já tô me sentindo honrada, porque eu fiz a Lili falar muito. Gente, É pois é. mesmo. Eu falo que eu sou tímida, mas na hora que começa a falar, eu falo bastante. Erro eu falo assim, Arô, Eu falo mais do que eu deveria, porque eu contei coisas que eu não contaria. Doce contou coisa do que eu nunca imaginava. Vocês veem? Você dançar Vocês bambolê? dancei no bambolê, dancei no... Deixa pra lá. Mas eu não imagino, Lili, sério. Ai, mas gente, eu era adolescente, novinha, bonitinha, né? Não, mas eu falo assim, você é tímida, mas eu é por sou causa da tímida. timidez. Nem você eu sabia que eu parece sabia bonequinha. dançar. Gente! Ó, o Haroldo tá falando que que o você Haroldo tá ri falando? igual a Eliana. Ah, tá. Ah, para, não, mentira. Não, Como é minha risada? Ela ri muito feio, mentira. Ai, Haroldo. Agora Você eu vou já olhar viu a risada dela? Você já viu a Não. risada dela? É horrorosa a risada da Eliana. Tu já é fala que eu sou horrorosa. bonita que nem Eliana? Não, me fala da risada. Haroldo, Ai, Haroldo. sacanagem, Haroldo viu? sem garoto. É, Haroldo sem garoto. Ó, se a gente não encerrar, o diretor vai bater na gente. Ô, gente, Mas então então tá é bom. isso, ó. Lili já Prazer falou. falar com foi vocês. Lili, você tem alguma dica pra deixar para os Ah, isso é bom, atores, isso é como legal. O que diretora? nós falamos até agora, estudem. Estudem. Estudam bastante, gente, que ninguém nasce pronto. Quem nasce são exceções, os que não nascem Dá tem pra que aprimorar contar bastante, Como né? em qualquer profissão. Sim, a gente tem que estudar sempre. Terão muitos não, se for sua hora vai ter um sim, não desistam. Se desistir é porque não era pra ser, a gente entende que também o momento de desistir existe. Eu desisti, né? E tudo bem. Acontece, não é um mal. Eu sempre falo que tem que agradecer eternamente aos pais que incentivam, que pagam Verdade, os cursos que também, acreditam. que acreditam, que estão lá. Outra dica, pais não cobram seus filhos, eles têm que querer e não vocês. É uma dica Exatamente. importante. Que às Verdade. vezes os filhos vão muito em função do que os pais talvez quisessem lá atrás e não conseguiram, então acaba transferindo o sonho para a criança, Verdade. né? E algumas crianças você percebe que estão ali, mas por quê?
com Eles não medo de falar, querem. eu não quero. Minha mãe não É. deixa eu falar. E daí a gente, assim, como um produtor, e assim, a gente percebe na hora, fala, não sei não se é a criança que quer ou se é a mãe. Daí a gente vê que a pessoa sofre, que, enfim, Não é se aquilo, joga, gente. né? Não se Eu joga. já ouvi em gosto, sala é. de aula. Minha mãe me trouxe. Pois é, tipo, Eu né? não queria Minha estar mãe me aqui, mas a trouxe, minha mãe me gente. trouxe. Então, assim, É. mães, não, não né? colocam o sonho de vocês na criança. Deixa que ele, né, escolhe o que ele quer pra vida dele. Que ele Exatamente. sonhe realmente em querer ser ator. Porque não é fácil ser ator também, Verdade, gente. eu falo isso. É muita dedicação. É muito texto, Você é acha estudo. que só exatamente, que acha que é só Acorda simplesmente cedo. aparecer e ficar famoso, que pra ganhar Não. dinheiro? Não. Não. Gente, Roteiro isso é- assim, né? Isso é Não. o último caso. Exatamente. Isso é consequência, E né? tem mais. E alguns ficam famosos, outros infelizmente não. Então, E, enfim. e o que fica famoso tem que saber se manter. É, claro, Porque sempre. você pode ficar famoso da noite pro dia e ficar esquecido da noite pro dia. E a outra coisa que eu falo que é importante trabalhar na cabeça da criança, não só da criança como da mãe, porque isso acontece, né? Às Até vezes dos adultos. Tem adultos também que ficam frustrados Sim, quando acaba e muito. eu acho que não consegue. E hoje, ainda mais hoje em dia, né? Que as emissoras dificilmente fazem um contrato por muito tempo, são contratos por obra. Então, às vezes, naquele momento, naquela obra, foi perfeito. Daí cresceu, perdeu Mudou. um pouco, enfim, daí não Nossa, acontece. gente, tem mil exemplos, né? Não só de agora, já como a obra há acaba, muito né? tempo. A obra E as acaba. pessoas se frustram, né? Enfim, se perdem, então isso é um problema mesmo. Então, tem que trabalhar a cabeça primeiro. Tem que entender que é uma profissão como outra qualquer. Exato. Se você quer ser médico, você Não, tem você é que estudar. atora agora, Você quer né? ser advogado, você tem que estudar. Você quer ser ator, Estuda você a vida precisa toda. estudar. A vida Não toda. tem A jeito, vida gente. toda. E às Tem que vezes, estudar. ser ator por algum período, ou talvez não seja pra vida também, porque não. Pelo menos já se realizou naquela profissão. Ou pra vida toda, pode ser também. Mas eu conheço muitos atores que são atores, que hoje são diretores, professores. Sim, são que têm excelentes. excelentes diretores. Exatamente. Então eu acho que é isso. E gente. também não se perder, né, É. Lili? Porque, tipo, tem muitos atores que se Aham, perdem, né? aham. O ego cresce, acha que a obra nunca vai acabar. Exatamente. né? Tem que trabalhar com amor. É. E estar feliz com o que faz, que Verdade. gostar de estar ali, porque realmente é muita dedicação, muitas horas de trabalho, né? É. Às vezes de um dia pro outro você tem que decorar muitas cenas, o ator tá cansado, mas enfim, tem plano pra fechar, tem capítulo pra ir pro ar. Então tem que gostar, né? Exatamente. No primeiro momento. É isso, É então, isso, gente. É isso. Vamos encerrar, Obrigado. Lili. Obrigada. Valeu, Beijo, gente. até o Beijo. próximo. Curtem, dê um likezinho, né, que fala, É. né? Compartilha aviãozinho, Por tá? favor, gente. Nos ajudem. Curta talentos aí. É isso, né, Ana? É Tchau, isso. beijo. Beijo. Lili. Tchau. Beijo, tchau.